Sérgio Coelho de Oliveira, eu sou jornalista por devoção desde 1957, por sempre gostar de escrever desde o tempo do primário, eu já escrevia, então escrever era o meu destino. E o tropeirismo em especial é a história da minha família. O meu bisavô era tropeiro, o meu avô era tropeiro, os meus tios eram tropeiros, o meu pai nasceu numa invernada de tropa. Então, eu tenho uma bagagem assim, familiar bastante ligada ao tropeirismo. E depois eu sou sorocabano. Sorocaba é a cidade, é a capital das tropas e dos tropeiros. Eu costumo dizer que tropeiro não é folclore. Porque é muito comum. Ah, porque eu sou tropeiro, porque eu canto cururu, eu sou tropeiro porque eu uso chapéu não sei o quê, eu sou tropeiro porque eu tenho lenço no pescoço. O tropeirismo não é folclore. Existe o folclore dentro do tropeirismo. O tropeirismo é um período da história econômica do Brasil. Que história é essa? É a história do transporte. Tropeirismo é transporte. O Brasil não tinha estrada ainda, era só sertão, o Brasil não tinha pontes nos rios e tinha que ter um elemento para transportar as riquezas, para fazer a circulação das mercadorias. E esse elemento foi escolhido a mula, que começa a chegar no Brasil somente em 1723. É nessa época que começam as primeiras tropeadas do Rio Grande do Sul até Sorocaba e de Sorocaba depois para o resto do país. Não foi um passe de mágica, precisou vir alguém, abrir uma estrada no meio do sertão, porque pelo litoral não era possível. A costa brasileira, do sul principalmente, ela é cheia de montanhas, de pedras, de rochas, era difícil. E depois não tinha pastagem. Como você vai alimentar uma tropa de 1000 animais, de 800 animais, saindo do Rio Grande durante 2 meses até Sorocaba? Alimentar como? De areia? Então, isso exigiu que se fosse aberta com muita dificuldade, uma estrada na direção de São Paulo pelo sertão. É aí, então, que entra Sorocaba-Viamão. O Cristóvão Pereira de Abreu reforma a estrada de Viamão até Curitiba, porque de Curitiba a Sorocaba já existia. O trecho que foi feito em 1730 é o trecho de Viamão a Curitiba, porque de Curitiba os bandeirantes, inclusive os sorocabanos, já haviam feito esse trabalho. O problema de transporte na América do Sul não começa e nem foi inventado no Brasil. Ele já acontece na América Espanhola, ali na região dos Andes, especialmente na Bolívia, em Potosí. Em Potosí foi descoberta a maior mina de prata de que se tem notícia na história. Mas o grande problema dos mineradores era o transporte dessa prata, era a exploração dessas minas. Então tentaram usar os índios. Estavam morrendo demais, até que houve um movimento contra, estão matando todos os índios aí da América do Sul. Aí pararam com os índios, foram buscar as lhamas. Também começou a morrer muita lhama naqueles caminhos íngremes dos Andes e tal. Daí um espanhol aí mais esperto falou assim, nós temos as mulas na Espanha. A vida inteira foram essas mulas que trabalharam nos campos, trabalharam nas montanhas, elas podem resolver o problema daqui. Tudo bem, então vamos buscar as mulas. Daí chegaram as mulas. Colocaram as mulas aonde? Nos Andes? Pastar gelo, pastar pedra? Não tem como sobreviver a mula nos Andes. Então vamos jogar as mulas lá na Bacia do Prata, nos Pampas gaúchos, Pampas argentinos. Então é aí que começa a criação de muares na América do Sul, na região de Entre Rios, Buenos Aires e outras regiões argentinas por aí. Acontece que Potosí não era eterna.
Potosí vai durar aí quase um século e começa a entrar em decadência no começo do século XVIII, começa a entrar em decadência. E as mulas passam a não ter mais interesse. As mulas vão lá para cima, ninguém compra, volta, e elas estavam se procriando lá, se aumentando nos pampas, sem finalidade. Só para um dado curioso, a cidade que fazia o papel de Sorocaba, na Argentina, chamava-se Salta. Então os animais eram levados pelos tropeiros aqui de Buenos Aires, levados até Salta. Em Salta acontecia a grande feira de Moares para vender para os mineradores. Então alguém, aqui no Brasil, Bartolomeu Paes de Abreu, mandou uma carta para o rei. Tem gente morrendo de fome em Minas, porque não tem mantimento. Eles têm ouro, têm pedras preciosas, mas estão roendo raiz, estão matando gato, matando cachorro para se alimentar. Eu tenho a solução desse problema. Eu posso pegar as mulas do sul, abrir uma estrada pelo sertão, eu faço isso, as minhas expensas, depois vocês me compensam, e eu levo as mulas da região setentrional da América, eu levo as mulas para as Minas Gerais. Daí o rei de Portugal recebeu a carta, achou uma grande ideia e mandou o governador de São Paulo cuidar do assunto. É quando ele nomeia, então, o sargento Mor Faria de Souza para fazer o primeiro trecho da estrada, depois vem o Cristóvão Pereira de Abreu e faz, então, o definitivo e leva a primeira tropa de 3.000 animais. Então, esse é o início do tropeirismo no Brasil, 1732. E ele vai, no meu cálculo pessoal, ele vai até 1932, servindo bastante o Brasil. Em 1732, então, passa por Sorocaba a primeira tropa que vai com destino às Minas Gerais. Já nessa ocasião se define a posição de Sorocaba dentro desse caminho. Não é a primeira vez que Sorocaba recebe uma multidão de animais. 50 anos antes, Sorocaba já recebia os cavalos e as boiadas dos Campos Gerais do Paraná. Então, 50 anos antes, esses boiadeiros, esses tropeiros, esses cavaleiros já conheciam Sorocaba. É uma cidade de grandes campos, de grandes invernadas, de muita água, excelente para invernar e para descansar o gado. O gado e as tropas de Moares, né? Então, é nesse momento que Sorocaba é escolhida para ser o ponto de convergência desses animais que vêm do sul. Para entender bem o que é o tropeirismo, a gente precisa começar com o que eu chamo de lição número 1. O que era uma tropa? O que era uma tropa chucra ou solta? O que era uma tropa arreada ou cargueira? E o que era uma tropa picada? Os animais, quando saíam do Rio Grande do Sul, eles vinham num bloco de 600, 800, 1.000 animais. Cada tropa com esse número de animais. Era muito animal. Então, eles saíam de lá do Rio Grande do Sul e vinham por um determinado caminho, que era o caminho mais próprio por ter água. Eles tinham que dar água para esse número imenso de animais. Tinha que ter pastagem, tinha que ser uma época de chuva, ou depois da chuva não podia ser na estiagem, que os pastos estavam sem condições. Então, tudo isso era considerado nessa marcha que vinha do sul para Sorocaba, que nós chamamos de tropa solta e chucra. Por que era chucra? Porque os animais não estavam ainda domesticados. Eles tinham sido tirados do campo e colocados ali para serem vendidos, para serem negociados. Outro aspecto importante, esses animais, eles são a mercadoria da tropa chucra. O que você vai vender na tropa chucra? Você vai vender o animal.
Então a tropa vinha andando, o animal vinha andando, a mercadoria vinha andando do sul até Sorocaba. Em Sorocaba, esses animais eram vendidos e depois eram domesticados em suas fazendas pelos seus novos proprietários para a função que ele ia exercer. Ele ia rodar engenho, era um tipo de adestramento. Ele ia ser montaria, outro tipo. Ele ia puxar arado, ele iria transportar batata, açúcar, sal. Então, aí ele vai ser domesticado e nós vamos ter então a tropa cargueira. É o burro preparado para transportar a carga Brasil. E o terceiro tipo, a tropa picada. Então o tropeiro vinha de Itararé, do Rio Grande do Sul para Sorocaba, parava em Itararé para descansar, com 500 animais. Chegava um tropeirinho pequeno, meu avô, por exemplo, disse, eu quero 50 mula, que eu vou picar mula no oeste. Então ele pegava 50 mula e ia para Botucatu, ia para Campinas, vender aquele pequeno bloco. Então essa é a tropa picada. Basicamente, quando você vai estudar o tropeirismo, você quer saber o caminho, por que esse caminho, você quer saber quem trazia as mulas, e você quer saber por que precisou ir buscar burro lá no Rio Grande do Sul para resolver o problema aqui no centro do Brasil. Pois a primeira resposta, nós precisávamos de mula. Em 1730, tinha 2 mulas fora do Rio Grande do Sul no Brasil. 2. Não tínhamos mula nenhuma. E ela era importante para a nossa atividade comercial, para a nossa sobrevivência até. Então é aí que surge o Cristóvão Pereira de Abreu, abrindo a estrada de Viamão até Curitiba. Depois de Curitiba, ele aproveita a estrada de Curitiba, Sorocaba, São Paulo, que era uma estrada feita pelos mineradores, que trabalhavam nas minas do Paranapanema, de Apiaí. Então, nessas regiões que vai acontecer o caminho das tropas. Mas o caminho definitivo vai ser Viamão, Curitiba, Itararé, Sorocaba. Esse vai ser o principal caminho. Mais tarde, na sequência das tropas, vão surgir novos caminhos entre Rio Grande do Sul e Ponta Grossa. Vai surgir um canal pelas Vacarias, vai surgir um canal pelas Missões. Então são 3 tipos de estradas que vêm do sul e vão desembocar em Ponta Grossa. De Ponta Grossa a Sorocaba vai ser sempre uma só estrada, um só caminho. E por que essa legitimação da estrada de Viamão a Ponta Grossa como caminho das tropas? Era uma região de campos. Toda essa região era formada por extensas campinas, extensos pampas, que permitiam o melhor deslocamento das tropas, que permitiam a alimentação mais fácil das tropas. Então eles vinham por aí. Daí eles entravam em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, e lá também era uma região de campos, que ia até Sorocaba. Então por isso eles aproveitam toda essa região de campo para fazer o roteiro das tropas e chegar a Sorocaba. Se vocês analisarem hoje, você sai de Sorocaba, vai para Piedade, é morro. Você sai de Sorocaba, vai para Inhaíba, São Roque, é morro. Você sai para Itu, para Cabriúva, é morro. Então não tem mais campo. Então Sorocaba é o final dos Campos Gerais, o final dos campos que vêm lá do sul. Então aqui foram criadas então as invernadas. E finalmente, por que o burro? Por que não o cavalo, por que não o boi? O grande elemento para se discutir esse ponto é o seguinte: o Brasil dessa época não tinha estrada, não tinha ponte. O carro de boi aguentava pequenas distâncias e precisava ter estrada. Sem estrada, o carro de boi. Não anda em trilha como andava a mula, não anda o carro de boi.
O barco só para as regiões servidas por rios navegáveis, não é qualquer rio, só os navegáveis. O litoral era servido pelos barcos, né, pelos pequenos navios e barcos. E o resto? Só podia ser a mula, conforme aprendemos com a América do Sul, com a Espanha. Então vamos buscar o burro. Por quê? Porque ele atravessa banhado, ele não tem medo de nada, ele tem uma pata, um casco especial para grandes altitudes, para grandes aclives e declives. Ele resiste mais que o cavalo, quase o dobro do que o cavalo. Ele carrega mais carga do que o cavalo. Então, esse animal foi consagrado como o padrão, o ideal como elemento de carga. Já era na China, já era na Grécia, já era no Egito, já era na Europa e passou a ser no Brasil, seguindo todo esse exemplo. Por esses dias, um amigo aí que estuda também história de Sorocaba, me perguntou por que nós tínhamos que buscar as mulas lá no Rio Grande do Sul. Por que nós não criamos aqui, nas invernadas nossas, nos nossos campos? Qual a razão? A razão é muito simples. O Brasil queria desenvolver o sul do país. Essa região do Rio Grande do Sul e do Paraná, essas regiões eram ameaçadas de invasão pelos castelhanos, pelos espanhóis. E o interesse da coroa portuguesa era povoar essas fronteiras, desenvolver economias nessa fronteira para impedir o avanço, a invasão dos espanhóis. Então ele deu como atividade exclusiva do Sul criar muares. Então ninguém podia criar muares no Brasil do Rio Iguaçu para cima, só do Rio Iguaçu para baixo. Mas nesse meio tempo aparece a grande necessidade das mulas em Minas, e elas estavam no Rio Grande do Sul. É então que começa o movimento tropeiro de transportar essas mulas lá de baixo para cima até o início do século XIX, até 1810, por aí, quando o governador de São Paulo, usando uma expressão atual, mas seria o presidente da província, da capitania, sei lá, manda uma carta para o rei dizendo os objetivos propostos para o monopólio de criação de mulas no Sul já estão vencidos. O Sul já está habitado, já está desenvolvido, podemos suspender o monopólio e deixar que o Brasil inteiro crie mulas. Mesmo porque já tinha gente reclamando que a mula estava muito cara, porque custava um senhor dinheiro trazer a mula do Sul até São Paulo. A hora que você cria aqui em cima, você deixa de pagar uma porção de imposto, você deixa de pagar a viagem de tropeiros, são 70 dias de viagem do Sul até Sorocaba. Então, essa é a razão. E por quê? Por que Portugal fazia tanta questão dessa história de criar ou não criar burro, desculpa. Eles precisavam de cavalo para a guerra, e não de burro, e não de mula. E para você criar um burro, você precisava inutilizar uma égua que ia criar um cavalo para a guerra. Para a gente entender bem toda a política de criação, desenvolvimento dos plantéis de mula, é necessário conhecer um pouco da anatomia da mula, do burro. O burro é um animal, ou melhor, o burro não é um animal, é o produto do cruzamento da égua com o jumento. O jumento é um asinino, é uma espécie. A égua é um equino, é outra espécie. O cruzamento dessas duas espécies vai gerar o burro, que é um produto estéril. O burro não vai gerar mulinha, não vai gerar burrinho, porque ele é estéril. Diante desse problema, dessa questão, surge toda a política da coroa portuguesa em relação à criação de muares. Eles eram contra a produção de muares, porque para nascer um burro você tirava do plantel de criadores uma égua.
E ele queria égua para produzir cavalo, cavalo para guerra. Então, durante muito tempo foi proibida a criação de muares em Portugal e também inicialmente no Brasil. Exatamente porque a necessidade maior para a guerra era do cavalo e da égua. O tropeirismo ele foi superado pelo desenvolvimento dos meios. Então, a partir do trem estendendo seus trilhos cada vez mais para o interior, cada vez mais para o sertão, vai reduzindo a importância das tropas cargueiras. Daí vem as estradas, daí vem os caminhões, daí vem as jamantas, daí vem os aviões, e tudo isso vai pegando um pedaço da economia de transportes no Brasil. E o burro vai ficando só com os lugares mais distantes e mais inacessíveis, que tem ainda hoje muitas regiões de Minas Gerais que trabalham à base de burro, de muar, de burro tropeiro ainda, de burro cargueiro ainda. Então, ela começa a declinar, ela começa a ter decadência a partir de 1910 e vai deixar de existir para mim 1935, por aí. E para alguns autores, como Geraldo Bonadil, ele vai até 1950. Ainda foi muito necessário, muito útil o transporte com os burros. Durante 150 anos para uns, durante 200 anos para outro, o burro foi um elemento fundamental na vida do Brasil, não é na vida de Sorocaba nem da nossa região, na vida do Brasil. Tem um autor cujo nome eu não estou me recordando agora, que dizia que sem as mulas o Brasil teria andado mais devagar. Então foi a mula que levou ouro, trouxe importados para o interior, levou a cana-de-açúcar, trouxe café, enfim, ele dinamizou a economia do Brasil. Embora ele não seja tecnicamente considerado um ciclo, o tropeirismo é considerado uma atividade subsidiária, ele foi de grande importância para a economia do Brasil. E nem se falar para a economia do nosso corredor das tropas de Itararé, Sorocaba. Foi a alma. Todos nós nascemos, menos Sorocaba, nasceu 80 anos antes do tropeirismo, Sorocaba já existia, mas em compensação, o que Sorocaba ganhou depois, se desenvolveu depois, após as feiras de muares, após o registro dos animais, após, enfim, ser sede da economia e do comércio tropeiro, o que Sorocaba ganhou é a imagem de hoje. Essa cidade moderna, avançada, progressista que nós temos aqui. Isso nós devemos ao tropeirismo. Mas a gente está falando muito, mas existe muito mais coisa a falar. Por isso nós decidimos a escrever um livro, a preparar um livro com o apoio do governo do Estado, do setor cultural do governo do Estado. Nós entramos no projeto PROAC e agora, dentro de mais alguns dias, algumas semanas, ou talvez até um mês, saia o nosso livro No Rastro das Tropas, que vai contar com mais detalhes isso que eu falei aqui, bem atropelado, bem corrido, para que vocês possam entender melhor e amar como deve ser amado o tropeirismo, as tropas e os tropeiros.